Olá, sou o Paulo Eduardo e mais uma vez nós vamos chegando para um estudo bíblico. Seja bem-vindo. É bom te encontrar aqui todos os dias. Você que tem o hábito já de fazer esse tempo de estudo bíblico aqui, seja em qualquer horário, seja muito bem-vindo. Que Deus possa estar abençoando sempre a sua vida e a da sua família. Nós ficamos felizes de ter cada um aqui conosco. Você que faz parte desse trabalho aqui, desse ministério, peço você que me ajude divulgando essa mensagem, não é? Compartilhando com outras pessoas, espalhando esse conteúdo para mais pessoas poderem também juntos estudarmos a palavra de Deus. Se você não é inscrito, como eu peço sempre, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, faça um comentário, é importante a sua interação. Vamos seguir nosso estudo? Nós estamos aqui no capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Gálatas, onde Paulo vai falando sobre os falsos mestres. Esses falsos mestres que estavam inseridos ali nas igrejas da Galácia, ensinando as suas falsas doutrinas. Na verdade, judaizantes, querendo fazer com que os cristãos pudessem voltar à prática da lei. Inserindo ali, como por exemplo, nós temos falado que uma das maiores ênfases que aqueles homens davam era na prática da circuncisão. E queriam levá-los à prática da circuncisão. E os objetivos deles eram espúrios, né? Nós falamos aqui já nos nossos estudos o que eles queriam, e mais uma observação nós vemos aqui, que esses falsos mestres, eles revelavam a sua total hipocrisia. Nós, como falamos no nosso último estudo, né, eles eram hipócritas porque eles buscavam aprovação para fugir da perseguição, né? Mas eles eram também hipócritas porque eles ostentavam, o desejo deles era unicamente ostentar números. Era a numerolatria, né? Que quanto mais pessoas que fizessem a circuncisão, mais eles se sentiriam orgulhosos disso. O verso diz assim, o verso 13 do capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Gálatas: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Irmãos, esses judaizantes, eles não eram apenas arrogantes, eles não eram apenas persuasivos, mas eles eram totalmente hipócritas. E por que nós dizemos hipócritas? Porque eles exigiam dos outros aquilo que eles não praticavam. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles queriam impor carga nos ombros dos gentios convertidos ali, coisas que eles não faziam. Eles, poderíamos dizer, pertenciam ao mesmo grupo daqueles fariseus que Jesus disse que eles dizem e não fazem. Essas referências lá em Mateus 23 e versículo 3 fala sobre isso. Jesus disse também, chamou esse grupo dos fariseus de hipócritas diversas vezes. Mateus 23, versículos 13 a 15, depois no versículo 23, versículo 25, 27, 29, tudo do capítulo 23 de Mateus. E ainda lá no versículo 33, Jesus chamou esses de raça de víboras. Então esses homens já haviam sido identificados, homens com práticas semelhantes, não é? É claro que nos dias de Jesus eram outras circunstâncias, mas com as mesmas práticas, as mesmas intenções hipócritas. E agora Paulo, ele desmascara esses hipócritas aqui, mostrando que a sua referência à lei era apenas para mascarar, para esconder, para encobrir os seus verdadeiros objetivos. Qual era o objetivo? Era ganhar mais convertidos para a sua causa. Eles tinham ambições pessoais nisso. Tudo o que eles desejavam era ter estatística para poder relatar, declarar e receber mais glórias para si mesmo. Isso é o que eles desejavam.
E a gente vê que hoje, infelizmente, não é tão diferente, não é? Na prática de muitos líderes religiosos que, na verdade, batalham para encher as suas igrejas, né? Para ter mais pessoas, apenas para se gabarem de ter um grande número de pessoas, apenas para poderem ostentar, apenas para poder ter lucro, não é? Porque olham as pessoas dentro dessas igrejas como fonte de lucro, mas não estão preocupadas com o novo nascimento, com a salvação, com a conversão, com a santificação. Isso aí não importa, fazem de tudo para ter mais pessoas, para agradar mais as pessoas, para ter fonte, para se ostentar. Infelizmente é a realidade de muitos líderes evangélicos hoje. Então você olha esse problema e você vê que nós não estamos muito longe dele, apenas mudando as características superficiais, mas internamente, infelizmente, a ambição é a mesma. Por isso eu digo, nós precisamos observar bem e procurar congregar onde a palavra de Deus é ensinada, onde a Bíblia é ensinada. Procurar reunir com irmãos que estão estudando a palavra de Deus, que falam da conversão, que falam da santificação e não estão apenas interessados ou vivendo nessa numerolatria, essa adoração aos números e querem apenas se projetar, apenas se dar bem em cima de aparências, né? John Stott, ele declara o seguinte: John Stott disse que os judaizantes eram obcecados por estatísticas eclesiásticas. Eles adoravam os números, eles caíram na rede da numerolatria. Quando eles se gabavam pelo número de circuncisões que eles realizavam, lembra que a circuncisão era um sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão, e nós estamos falando aqui com gentios, que não tinham nada a ver com essa situação aqui. Mas o que eles queriam? Eles queriam fazer maior números, não é, de circuncisões, como ainda muitos hoje, existem muitos, como eu disse, muitos que estão se gabando com números, não é? A igreja tem 20 mil membros, 10 mil membros, não é? Esse ano fizemos 1000 batismos, ou fizemos isso. Mas está preocupado com a conversão de verdade? Está preocupado com a salvação de verdade? Se realmente são salvos, com discipular, ou ensinar a santidade? Então, essa numerologia, ela é muito importante. Eu não estou falando de nós desejarmos ter mais pessoas, não estou falando para você não pode almejar ter mais pessoas congregando, alcançar mais vidas. Não, o nosso objetivo é esse mesmo. Mas precisa ser um objetivo sincero, honesto diante de Deus, buscando verdadeiramente a conversão. Não ter número para ostentar, não ter números por números, mas ter mais pessoas para a família da fé. Pessoas que caminham conosco com a mesma visão, com o mesmo propósito, salvas, andando com Cristo, procurando glorificar a Cristo nas suas vidas. Esse deve ser o nosso desejo. Mas não para se gabar, para se ostentar como os fariseus aqui, esses judaizantes, eu estou usando a expressão fariseu na relação que nós fazemos aqui, mas esses judaizantes, eles faziam. Não é o externo, mas é o interno que importa, não é? Não é você ter um cartão de membro, ou uma carteirinha de batismo, ou você, na ocasião aqui, ter a marca da circuncisão. Mas isso quer dizer o quê? Isso simboliza o quê? Hoje, quantas pessoas você conversa, a pessoa diz, mas eu sou crente. Eu já é crente? Já sou crente. Mas e a vida, como é que tá? E a nova vida? E a salvação, a conversão, o crescimento espiritual, conhecimento bíblico? Quantas centenas, milhares de pessoas hoje se dizem cristão, mas não conhecem o básico da palavra de Deus. Não conhecem os fundamentos da fé cristã. E isso é preocupante, porque caíram nas malhas da numerolatria, não é? Pessoas que estão apenas preocupadas com os números. Quando os fariseus aqui, nessa ocasião que nós estamos estudando, quando eles sujeitavam a circuncisão, eles estavam escolhendo o caminho da lei, abraçando ser aceito por Deus por uma prática, pela prática da lei. Era abraçar as obras e largar a fé.
Deixar-se circuncidar era anular a obra da cruz de Cristo. Já falamos isso lá no capítulo 2, versículo 21, no capítulo 5, versículo 2. Esses falsos judaizantes, eles exigiam dos gentios algo que nem eles podiam cumprir, que era guardar a lei. Nós falamos que é impossível alguém agradar a Deus, ser salvo pelas obras da lei, porque a lei é perfeita, nós somos imperfeitos. Eles estavam sendo hipócritas, eles queriam dos gentios o cumprimento da lei essa que nem mesmo eles guardavam, nem mesmo eles observavam. Ostentar o número de adeptos que estavam conseguindo dentro da igreja eram proselitistas e não evangelistas. Isso aqui também vale uma observação muito importante. E eu vou deixar isso aqui para o nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. A gente vai seguir falando sobre esse assunto que os judaizantes faziam ali na igreja. Eu preciso de mais tempo para falar isso aqui e vai ficar para o próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.